O Pentateuco, também conhecido como a Torá na tradição judaica, é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros formam o núcleo da tradição religiosa do Antigo Testamento e abordam desde a criação do mundo até a formação do povo de Israel. Aqui está uma breve descrição de cada um deles. Gênesis. Significado do nome: origem ou começo. O livro de Gênesis começa com a narrativa da criação do universo, da terra e dos primeiros seres humanos, Adão e Eva. Ele também conta histórias fundamentais, como a queda da humanidade, o dilúvio nos dias de Noé, a Torre de Babel e a aliança entre Deus e Abraão. Gênesis detalha as vidas dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José, e termina com a migração da família de Jacó, Israel, para o Egito, estabelecendo as bases para a história da nação de Israel, Êxodo. Significado do nome: saída ou partida. Êxodo narra a opressão do povo de Israel no Egito e sua libertação milagrosa sob a liderança de Moisés. Deus chama Moisés para conduzir os israelitas para fora do Egito, através de eventos poderosos, como as 10 pragas e a travessia do Mar Vermelho. O livro também apresenta a entrega dos 10 mandamentos e outros mandamentos no Monte Sinai, estabelecendo leis e instruções para a vida e adoração dos israelitas. Levítico. Significado do nome: refere-se aos levitas, a tribo responsável pelo sacerdócio. Levítico foca nas leis e regulamentos dados por Deus para guiar o culto e a vida moral dos israelitas. Ele inclui leis sobre sacrifícios, purificação, dias sagrados e como o povo deveria se manter santo. Este livro aborda a santidade e o modo de vida que separa o povo de Israel de outras nações, com destaque para os rituais de adoração e a ética. Números. Significado do nome: derivado dos censos e números dos israelitas, mais conhecido na tradição judaica como no deserto. Números narra a jornada do povo de Israel pelo deserto rumo à terra prometida. Ele começa com um censo da população, descreve episódios de rebelião e fé, e os desafios enfrentados na longa caminhada. O livro enfatiza a fidelidade de Deus e as consequências das decisões dos israelitas, tanto em obediência quanto em desobediência. Deuteronômio. Significado do nome: segunda lei ou repetição da lei. O livro de Deuteronômio é uma série de discursos finais de Moisés ao povo de Israel antes de sua entrada na terra prometida. Ele relembra as leis e os eventos passados, exorta o povo à fidelidade a Deus e revisa as instruções para a vida na nova terra. Moisés também fala da bênção e das maldições que viriam de acordo com a obediência ou desobediência a Deus, enfatizando a escolha entre a vida e a morte. Os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco ou Torá no judaísmo, são a fundação das tradições religiosas e legais de Israel. Eles cobrem desde a criação do mundo até a preparação do povo de Israel para entrar na terra prometida. Abaixo, uma análise mais detalhada sobre cada livro, seus temas centrais e seu impacto na narrativa bíblica. Gênesis. Temas centrais: criação, aliança e o início do povo de Israel. Estrutura. Gênesis está dividido em 2 partes principais. Gênesis 1:11 conta a história da criação, a queda do homem, o dilúvio e a dispersão da humanidade com a Torre de Babel. Gênesis 12:50 concentra-se na história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José, e a aliança de Deus com eles. Impacto e propósito. Gênesis estabelece o relacionamento entre Deus e a humanidade e apresenta a ideia de aliança, uma promessa duradoura de Deus com seu povo. Esses temas permeiam toda a Bíblia, destacando a fidelidade de Deus apesar das falhas humanas. Êxodo. Temas centrais: libertação, aliança e lei. Estrutura. Êxodo 1:18. A opressão do povo de Israel no Egito, a chamada de Moisés, e a libertação miraculosa através das pragas e do Mar Vermelho. Êxodo 19:40. Recebimento dos 10 mandamentos e outras leis, construção do tabernáculo. Impacto e propósito. Êxodo é o livro que define o conceito de redenção na Bíblia. A libertação do Egito se torna um símbolo de salvação e resgate, usado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O tabernáculo representa a presença de Deus entre o seu povo. Levítico. Temas centrais: santidade, pureza, culto e expiação. Estrutura: leis sobre sacrifícios, capítulos 1-7 instruções para diferentes tipos de ofertas e sacrifícios.
Leis sobre o sacerdócio, capítulos 8, 10 regras para o sacerdócio, enfatizando a santidade dos sacerdotes. Leis sobre pureza e santidade, capítulos 11, 27 instruções sobre alimentos, purificação, comportamento moral e celebrações religiosas. Impacto e propósito, Levítico serve para ensinar os israelitas sobre a santidade de Deus e a necessidade de pureza e consagração na vida e na adoração. O livro também introduz o dia da expiação, Yom Kippur, um dia especial para o arrependimento e o perdão dos pecados, reforçando a ideia de reconciliação entre Deus e seu povo. Números. Temas centrais, jornada, obediência e fé. Estrutura, preparação e censo, capítulos 1-10 conta o primeiro censo dos israelitas e a organização do acampamento. Viagem pelo deserto, capítulos 11-25 relata as queixas, rebeliões e provações durante a jornada, como a rebelião de Corá e o incidente das serpentes ardentes. Preparação para a Terra Prometida, capítulos 26-36 inclui um segundo censo e instruções para a vida na nova terra. Impacto e propósito, Números revela o conflito entre a promessa de Deus e a resposta humana. A fé dos israelitas é testada e as consequências da desobediência se tornam claras, especialmente com a geração que perece no deserto. O livro enfatiza a importância da confiança em Deus e na sua liderança. Deuteronômio. Temas centrais: renovação da aliança e obediência. Estrutura: primeiro discurso de Moisés, capítulos 1-4 relembra as jornadas do deserto e os atos de Deus. Segunda parte, capítulos 5-28 contém uma repetição dos 10 mandamentos e de outras leis, com bênçãos para a obediência e maldições para a desobediência. Conclusão: capítulos 29-34 inclui a renovação da aliança, o cântico de Moisés e a sua morte. Impacto e propósito, Deuteronômio age como um discurso final, preparando Israel para entrar na terra prometida. Moisés chama o povo à fidelidade, destacando as consequências de sua escolha. Esse livro tem uma forte influência sobre a literatura e a teologia do Antigo Testamento e é central para entender a obediência como resposta à graça de Deus. Esses 5 livros formam uma história coesa e poderosa, onde Gênesis apresenta a criação e as promessas de Deus. Êxodo narra a redenção e o relacionamento de aliança. Levítico detalha a santidade e a adoração. Números mostra os desafios e a fidelidade de Deus. Deuteronômio renova a aliança e exorta a obediência. O Pentateuco é fundamental não só por sua narrativa histórica, mas porque estabelece os conceitos de pecado, redenção, santidade e aliança, temas que são desenvolvidos ao longo de toda a Bíblia e que culminam no Novo Testamento com a mensagem de Jesus. A tradição judaica e cristã atribui a autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Moisés, um dos maiores líderes de Israel. No entanto, há debates e estudos entre acadêmicos sobre a autoria exata e o período de composição desses textos. Abaixo está o entendimento tradicional sobre a autoria de cada um dos livros, além de uma visão acadêmica sobre sua possível composição. Gênesis, atribuído a Moisés. Tradição: acredita-se que Moisés tenha registrado a história de Gênesis a partir de narrativas orais e documentos antigos disponíveis em sua época. Estudos acadêmicos: alguns estudiosos sugerem que Gênesis pode ser uma compilação de tradições mais antigas, reunidas e editadas ao longo do tempo, antes de serem compiladas na forma atual. Êxodo, atribuído a Moisés. Tradição: Moisés é visto como o autor, pois foi o principal personagem e testemunha ocular dos eventos. Além disso, Êxodo registra a revelação de Deus a Moisés no Monte Sinai, onde foram entregues as leis e instruções. Estudos acadêmicos: há concordância sobre Moisés como a figura central, mas alguns estudiosos sugerem que o texto foi editado posteriormente para incluir detalhes litúrgicos e legais que se desenvolveram com o tempo. Levítico, atribuído a Moisés. Tradição: Moisés teria escrito Levítico, baseado nas instruções específicas dadas a ele por Deus sobre a adoração e a vida sacerdotal. Estudos acadêmicos: é amplamente aceito que Levítico reflete práticas sacerdotais e rituais que evoluíram ao longo do tempo, sugerindo a possibilidade de que líderes religiosos ou sacerdotes de gerações posteriores possam ter editado e preservado essas leis. Números, atribuído a Moisés. Tradição, atribuído a Moisés, pois ele liderou o povo de Israel no deserto e os episódios são detalhados como experiências pessoais.
Estudos acadêmicos. Alguns acreditam que o livro também foi editado em períodos mais tardios, talvez para incluir novas leis e narrativas que refletiam a experiência de Israel durante sua formação. Deuteronômio, atribuído a Moisés. Tradição. Moisés é tradicionalmente visto como autor, especialmente porque o livro consiste em discursos de Moisés ao povo de Israel antes de sua morte. Estudos acadêmicos. Muitos acadêmicos acreditam que Deuteronômio foi compilado a partir de uma série de discursos e leis de tradição mosaica, mas possivelmente editado em um período posterior, como durante o reinado do rei Josias, para alinhar com reformas religiosas em Israel. Resumo da autoria tradicional versus acadêmica. A tradição judaico-cristã geralmente atribui toda a autoria dos 5 livros a Moisés. Contudo, alguns estudiosos modernos consideram que esses livros possam ter sido compilados e editados por escribas ou sacerdotes ao longo de séculos, unificando diferentes fontes e tradições israelitas.